Epístola de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, versos 16, versos 17. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. E assim diz o Senhor, através de Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos repetir todos juntos o verso 16? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O poder do Evangelho revelado. O meu pai, saudoso, ele era pastor na igreja batista em Guaratinguetá. E a igreja tinha um programa dominical na rádio clube da cidade. Todo domingo, 7 horas da manhã. Era ao vivo, não havia gravações. Mas eu lembro, eu era garoto, isso foi no final das décadas de 60, início da década de 70. Meu pai terminava exatamente com esse versículo. Naquela época, o evangelho era difícil, não é? Cidade que vocês sabem, ao lado de Aparecida. E meu pai, no final, ele dizia essas palavras de Paulo: pois não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O livro de Romanos, irmãos, é considerado o quinto evangelho. Paulo sentiu necessidade de escrever àqueles crentes em Roma através do testemunho, pelo testemunho que eles tinham lá, de vida cristã. E ele ainda não tinha ido ainda em Roma. Ele não conhecia Roma quando ele escreveu aquelas cartas aos romanos. E este livro, como muitos sabem, é uma obra-prima do apóstolo Paulo, livro aos Romanos, onde aqui Paulo reúne todos os grandes temas da Bíblia: salvação, justificação, a obra de Cristo, o plano de salvação, a fé, obras, a graça de Deus, olha aí, a graça de Deus, então, e os princípios de retidão, e a moralidade pessoal de cada um de nós, como cristão. Então, Agostinho, por exemplo, Martim Lutero, João Wesley, os grandes ícones da herança cristã, eles se converteram e viveram essa firmeza da fé através do livro de Romanos. Foi uma conversão que eles tiveram em função do livro de Romanos. E é exatamente pela firmeza de Paulo em não se envergonhar do Evangelho, chegou a força que até hoje ela tem. Se você está aqui, se você já se converteu, é pelo poder do Evangelho. Não é pelo poder da religião, não é pelo poder de homens, é pelo poder do Evangelho de Deus. Então, veja que até hoje, mesmo com toda a zombaria, com toda a indiferença, com toda a perseguição, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Às vezes nós nos envergonhamos, não do Evangelho, mas alguns pregadores do Evangelho. Outras vezes nos envergonhamos de igrejas que não pregam o Evangelho, e nós também nos envergonhamos da história da igreja, que mais se distanciou do Evangelho durante décadas, durante a história. E talvez o próprio nome do evangélico no Brasil hoje, muitas vezes também nós nos envergonhamos, devido ao desrespeito, à irresponsabilidade, o mau testemunho de alguns crentes. Mas não devemos envergonhar do Evangelho, porque Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder
de Deus. Apesar de tudo isso, ainda assim, o Evangelho com E maiúsculo continua sendo o poder de Deus. Isso não é maravilhoso? Então, e nessa manhã, então, irmãos, eu queria pensar juntamente com você desse Evangelho poderoso. E a primeira coisa que devo dizer para vocês, que ele é poderoso por causa da sua procedência. Procedência. Olha aí a razão. O Evangelho é poderoso por causa da sua procedência. Então, de quem procede o Evangelho? O Evangelho que Paulo prega aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos colossos, quando foi a Chipre, se espalhou para todo lado, sem timidez. Por causa da procedência do Evangelho, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Aqui está uma razão para ninguém se envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Se é de Deus, vai provocar muita diferença. Se é de Deus, resulta na mudança do mundo, da sua mensagem. O poder dos homens é perigoso. Você sabia, não é? Então, quando quase sempre o exercício do poder humano, normalmente cai em tragédia. Normalmente alguém vai morrer, alguém vai ser perseguido. Alguém vai pagar um preço muito alto por confrontar esse poder dos homens. Então, o poder dos homens, irmãos, é perigoso, mas a de Deus não. De Deus não, porque tudo que procede de Deus é benefício para a gente, é benefício para você. Tudo que procede de Deus é maravilhoso, tudo que procede de Deus é santo, e o Evangelho é a expressão do poder de Deus. Portanto, a coisa que nos beneficia, que nos maravilha, que nos salva, que nos constrói. Então, irmãos, o Evangelho tanto glorifica a Deus, como puxa o homem sempre para cima. Ele não derruba o homem, ele levanta o homem, ele restaura o pecador, a mim, tanto a mim como a você. Alguém resumiu assim o poder de Deus, contrastando com o poder dos homens. Jesus tinha poder sobre a enfermidade, e ele usou isso para curar os enfermos. Jesus tinha poder sobre o mar, por isso ele usou esse poder para tranquilizar as pessoas que estavam apavoradíssimas. Jesus tinha poder para criar, e ele usou esse poder para alimentar pessoas. Jesus tinha poder sobre o pecado, e usou esse poder para perdoar os pecadores. Jesus tinha poder sobre a própria vida, e ele usou a sua vida para salvar a de muitos, a humanidade. Ou seja, usou o seu poder para servir aos outros. Quase sempre quem detém o poder, ele é tentado a usá-lo ao seu próprio benefício, não é assim? Mas Jesus não. Ele usou o seu poder, destituiu-se da sua glória para estar conosco, mas ele veio para que as pessoas fossem abençoadas. Abençoadas. Fica aqui então o nosso desafio. Se você já é crente, usarmos o poder de Deus, não para humilhar, não para atacar, não para ferir, não para destruir as pessoas, mas para abençoar as pessoas. O poder de Deus só pode ser usado legitimamente quando usamos para abençoar ao próximo. Então, o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus por causa da procedência. Olha, só o fato de proceder de Deus já é abençoador, já é suficiente de nos fazer admiradores desse Evangelho. Em segundo lugar, que nós podemos extrair desse texto, irmãos, é que o Evangelho, ele é poderoso por causa da sua eficiência. O Evangelho, ele é eficiente. Aqui, queria analisar com você esse aspecto, onde aqui no versículo 16, parece aqui,
Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus aqui. E eu estava pesquisando a palavra grega usada aqui, não manjo nada de grego, não é? Longe disso, fiz nada de... Estudei em seminário, não estudei línguas, mas ela é comum para nós, que eu vou dizer aqui, né? É porque é importante mencioná-la, é a palavra dinamis. Dinamis. A palavra poder, originada do grego, ela vem de dinamis. E Paulo está dizendo que não me envergonhe do Evangelho, pois é o dinamis de Deus. Dinamis de Deus. E quando Paulo usa essas palavras, irmãos, desperta em nossa mente outras palavras derivadas disso, que procedem da palavra dinamis. Por exemplo, a palavra dinamite, não é muito comum. Então, a palavra dinamite, né, vem de dinamis. E você sabe que a dinamite ela foi descoberta em 1867 pelo engenheiro químico chamado Alfred Nobel, ou Nobel, fica aí a opção que vocês quiserem chamá-lo, onde o sobrenome dele deu origem a esse prêmio famoso, anualmente. Né? E o Nobel descobriu a dinamite, e deu a ela esse nome, né? Que tem a ver com poder. Dinamis. E com essa descoberta, ele ficou multimilionário. Ele patenteou essa descoberta, e olha só, e ganhou, era um homem solteiro, né? Pasmem, ele era solteiro, e foi ganhando muito dinheiro. E com a sua invenção patenteada, ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que até hoje, né, usa o dinheiro guardado dele para premiar os ganhadores do Nobel em 6 categorias, se não me engano, né? $1,5 milhão de dólares, irmãos. É dinheiro que não acaba mais. Eu até desafio vocês, jovens, aí, né? Estudem para valer, que pode ser que vocês pegam essa grana na mão aí, né? Todos têm essa oportunidade. $1,5 milhão para uma pessoa, olha, dava para pagar a conta da padaria. Muito bem. Esse dinheiro, irmãos, que incentiva a pesquisa, incentiva o trabalho intelectual, beneficiando a humanidade. Mas a descoberta de Nobel, irmãos, permite que blocos de rochas, imensas de rochas, né, sejam explodidas e, na verdade, se tornam farelo por causa da dinamite. O Evangelho é assim também. É o poder que dinamita as barreiras do pecado. Ela dinamita tudo que vem derrubando o pecado, vem destruindo todas aquelas barreiras que impedem a nossa salvação em Jesus Cristo. Ela explode a rocha da incredulidade que existe. O Evangelho faz isso. Então, tem outra palavra também, irmãos, que deriva da palavra dinamis. Em nossa língua seria dínamo. Quantos não conhecem, não é? A palavra dínamo. Dínamo, inclusive, eu lembro quando a gente meu pai usava a bicicleta, e muitos aí, não é, usavam a bicicleta, então tinha um farol, lembra? Tinha um farol. E aquele farol, ele ia um dínamo junto à roda, e conforme você ia girando a roda, o dínamo ia rolando, transferindo a energia mecânica e energia elétrica para o farol. Então, se você andasse mais rápido, a luz, não é, aumentava a sua intensidade. Então, à noite era muito bom, às vezes tinha chovido e você via a lama para lá e para cá, não é? Então, era o dínamo. E outra palavra também que era muito usada, que é ainda aplicada aos nossos tempos, porque ele é um gerador de energia, é usado em hospitais. Aqui tem alguns profissionais aqui da saúde sabem dessa palavra. É o aparelho que se chama dinamômetro. Dinamômetro. E essa palavra que mede ou se examina as forças do paciente. Então, as forças do paciente são examinadas com esse aparelho. Então, o que tem a ver o dinamômetro com isso? Com o Evangelho? O Evangelho dá força para a gente.
O Evangelho dá força àquele que está espiritualmente caído, cansado, caindo. Aquele que está caindo, ele precisa de uma força extra para se levantar e seguir com a sua caminhada cristã. Na biografia do grande pregador do século XIX, XX, Charles Spurgeon, eu li alguma coisa dele, considerado por muitos como o maior pregador do Evangelho, de todos os tempos. Penso também, não é? Pois os seus sermões são realmente fantásticos, do início ao fim. Fundou seminário, livros. Foi uma história maravilhosa desse homem de Deus. E aí achei esse fato que eu conto agora a vocês, de Charles Spurgeon. Quando Charles Spurgeon tinha em torno de 6 anos de idade, ele saiu onde morava e foi para a casa do seu avô, no interior da Inglaterra, uma cidade chamada Stamburg. E o avô dele era pastor de uma igreja da cidade. E a certa altura ele ouviu lá o avô, pastor, reclamando de uma ovelha sua, de um membro, que estava dando muita dor de cabeça para ele, por causa, sempre estava sendo encontrado em bares, não é? Frequentando bares, e naquela época dando mau testemunho na sociedade. E o pequeno Charlito, não é? De apenas 6 anos de idade, ficou sabendo da história. E aí falou ao seu avô assim: eu vou matar esse irmão, vovô. Rapaz, que isso, menino? Como você está com essa cabeça? Onde já se viu? Larga disso, que bobagem é essa? Vai matar ninguém, não. Eu vou matar sim, né? Aí, passaram alguns dias, o Charlito, né, chega em casa e diz: vovô, matei o irmão Rose. Que isso, menino? Onde você está com a cabeça? Não pode fazer isso e coisa e tal, né? Como assim? O senhor vai ver. Alguns minutos depois, entra o irmão Rose na casa lá e diz para o avô, né? Realmente, o seu neto me matou mesmo, me matou. Não é? Mas como assim? Não é? Aí ele conta a história. O velho estava no bar, lá no bar, entra o menino, Charlito, chegou e disse assim, essas palavras, irmãos, 6 anos de idade. Que fazes aqui, Elias? Usando a Bíblia literalmente, né? Que fazes aqui, Elias, na roda dos escarnecedores? Associou Elias com o Salmo 1, né? Você é membro da igreja, quebrando o coração do seu pastor. Eu estou envergonhado de você. Eu não quebraria o coração do meu pastor. E foi embora, né? Deu esse recado lá no bar e saiu. 6 anos de idade. Ele entregou esse petardo, ele entregou essa dinamite, né, para aquele homem. E conta a história, né, que aquele homem, realmente, o biógrafo de Spurgeon, conta que aquele homem realmente nunca mais foi encontrado nos bares daquela cidade até a sua morte. Até a sua morte. O Evangelho faz isso, irmãos. A pessoa está caindo, vem o Evangelho e levanta. Levanta a pessoa. Levanta, esse é o poder do Evangelho, é a dinamis. E tem outra palavra também que deriva da palavra dinamis, é o dinamismo, ou dinâmico, que é a dedicação, o entusiasmo com o qual uma tarefa é desempenhada. Você pode fazer a coisa empurrando com a barriga, não é assim? Muitas vezes a gente fala, de qualquer jeito. Ou fazer a coisa dinamicamente, cheia de vida, cheia de entusiasmo. Então, dinamismo é essa, dedicação. Irmãos, o Evangelho nos torna dinâmicos. O Evangelho nos dá vida.
quer mais dinamismo que a própria vida que temos. Então, é uma incoerência seguir a um Jesus dinâmico com uma vida anêmica. Uma vida anêmica. Então, o Evangelho é o poder de Deus por causa da sua procedência, por causa da sua eficiência e, por último lugar, o Evangelho de Deus é o poder por causa da sua abrangência. Da sua abrangência. A quem o Evangelho se destina em Romanos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha a abrangência do Evangelho. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Pode ser judeu? Pode. Primeiro do judeu, até porque Jesus era judeu. Ele veio para os judeus, mas não só para os judeus, ao contrário do que a igreja primitiva, os judeus pensavam, né? Que eram só para eles, achando que o Evangelho era só para os judeus. Não. Tanto para o judeu, como para o não judeu, que somos nós. Que somos nós. O Evangelho não se limita, irmãos, à geografia, à economia, à sociologia. Ela não se limita a isso. A classe social, a que classe social o Evangelho atende? Se destina? Resposta: todas. Todas. Será que o Evangelho funciona nas comunidades? Funciona. E olha que maravilha, que bênção, que resgate que o Evangelho tem feito nas comunidades pelo mundo afora. Quantas vidas, irmãos, são salvas e preservadas? Quantos jovens teriam suas vidas ceifadas se não fosse o poder do Evangelho? Você conhece muitas pessoas que, às vistas dos homens, irrecuperáveis, mas para o poder do Evangelho não há causa perdida. Ninguém sai, você vê alguém com uma plaquinha, olha, não tem jeito para mim. Não existe. Para o Evangelho, não. O Evangelho sempre tem a solução. E será que o Evangelho também pode ser anunciado em Urbanova? No condomínio de Alphaville? No Aquários? Todos podem ser alcançados pelo Evangelho. Todos. Não existe espaço sociológico, econômico, que o Evangelho não penetre, não chegue. Mas aí você vai dizer, mas lá na zona nobre das cidades, as igrejas são mais fracas. É, realmente, as igrejas são mais fracas. Não só na cidade, qualquer grande metrópole por aí, onde se concentram os ricos. São porque os ricos, Jesus mesmo disse, irmãos, que os pobres correriam para o reino de Deus, mas os ricos confiam no seu dinheiro. Ele acha que o dinheiro resolve todos os problemas. Aí se joga do 10º andar, do 20º andar, com todo o seu dinheiro, porque não resolveu o problema. Há problemas, querido rico, que não tem jeito, não resolve. Esqueça isso. Se você está correndo atrás do dinheiro para ser uma pessoa feliz, esquece. Você não vai, o dinheiro não vai lhe trazer felicidade que você quer. Você pode até tê-lo, mas não ter a felicidade que Jesus concede àqueles que nele creem. Jesus disse, irmãos, em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. O lançarei fora. Jesus abre, irmãos, os braços para receber você. E a todos que são alcançados pela graça da salvação. E eu termino com uma ilustração, um fato contado por Miguel Riso no seu livro, um livro estreitinho, muito antigo, chamado, o livro tinha Lendas e Fatos, talvez alguns tenham, e em um episódio chamado Argumento Decisivo,
ele conta que um conde inglês visitou uma ilha Fiji, que é a antiga colônia britânica, e ele sabia, esse conde sabia a transformação que havia alcançado aquela tribo. Foi assombrada a mudança. E o visitante era incrédulo, e conversando com o chefe daquela tribo, ele, que parecia civilizado, disse: o senhor é um grande chefe, admiro como melhorou a condição do povo, o comportamento do povo, mas o senhor é muito ingênuo, bastante, porque eu vejo esses missionários que tem aí, aqui na tribo, o senhor não devia dar muita bola para eles não, porque eles só querem ganhar dinheiro. Ninguém lá no meu país, por exemplo, ninguém crê mais nesse velho livro, que é chamado Bíblia, e nem ouve a pessoa de Jesus Cristo. O meu povo hoje lá é mais letrado e não crê nisso. Estou muito triste porque o Senhor ainda acredita nessas bobagens. Irmãos, os olhos daquele velho chefe flamejaram. E ele respondeu: o senhor está vendo aquele forno? Aquele forno, ali, nós queimávamos as pessoas, os corpos humanos, para as nossas grandes festas. Se não fosse o evangelho desses missionários, pelo velho livro, e a pessoa de Jesus Cristo, que nos transformou de selvagens em verdadeiros filhos de Deus, o Senhor já teria sido morto e assado naquele forno, e já teríamos comido a sua carne. É isso, irmãos, que o Evangelho faz na vida da gente. Ele traz vida, injeta vida na veia da gente. Ele injeta vida na vida da gente. E a gente sai feliz, vai passar o dia feliz, vai passar a semana feliz, porque é um seguidor de Jesus. Por quê? Porque nesse nome há poder. Em nome de Jesus há poder. Só Jesus, esse doce nome sem igual, que transforma em alegria o nosso triste coração. Se você ainda não está seguindo esse evangelho, meu amigo, é uma pena. Porque Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê. Então, a minha oração nessa manhã, meu irmão, minha irmã, é que você crê em Jesus. Aceite o evangelho de Jesus, porque por ele vale a pena viver, por ele vale a pena seguir, por ele vale até a pena morrer. Peça a ele, aceite o convite, não protele, aceita Jesus como seu Salvador. O que você está esperando? E só ele pode transformar você em nova criatura.